Olá, para conversar aqui com a gente sobre políticas docentes, eu tenho a Caroline Tavares. A Caroline, ela já foi professora, já trabalhou em secretaria, foi fazer seu mestrado lá em Colômbia e hoje ela coordena uma coalizão que se chama Profissão Professor. Ela é uma das maiores especialistas, tão jovem, mas ela já é uma das maiores especialistas em políticas docentes. E Caroline, o professor ele é realmente o maior ou um dos maiores determinantes de qualidade do ensino, né? E a gente precisa tanto melhorar a qualidade da nossa educação. Mas antes de passar para você, vamos olhar aqui um pouquinho assim, o que são essas políticas docentes? Políticas docentes no Brasil enfrentam ainda vários desafios: atratividade, formação inicial, ingresso e estágio, condições de trabalho, formação continuada e progresso na carreira. Bom, Caroline, então a gente viu aí, são várias políticas, dentro de cada uma dessas sentenças tem várias outras caixinhas ali dentro. Explica um pouco para a gente, assim, qual que é a relação dessas políticas todas, por que é importante a gente olhar também como um todo, né, e não só separadamente? Eu acho que é importante a gente compreender realmente a importância do professor para a aprendizagem do aluno. O que as evidências nos trazem é que dentro dos fatores intraescolares, que a gente não está falando dos aspectos extraescolares como fatores socioeconômicos ou de vulnerabilidade, mas dentro dos fatores intraescolares, o professor é o personagem mais importante para a aprendizagem do aluno. E quando a gente pensa em políticas, então, para garantir que esse professor esteja bem capacitado, com boas condições de trabalho e satisfeito com sua profissão para ensinar os alunos, é importante perceber exatamente o que você falou, Priscila, não tem uma solução que vai resolver todos os problemas. É preciso ter uma visão sistêmica da profissão docente e pensar em como atrair melhores professores desde antes dele entrar nos programas de formação inicial, desde antes deles entrarem nas universidades. Então, é preciso criar políticas que sejam estruturantes para garantir melhores professores, desde o momento em que ele decide ou não ir para a carreira docente. Os dados que a gente tem hoje, essa pesquisa é do Todos pela Educação de 2017, mostram que quando jovens são perguntados se eles um dia pensaram em seguir a carreira docente, 33% dizem que já pensaram. O resto diz que ou não pensou ou sim, é essa carreira que eu estou seguindo. Mas quando esses 33% são perguntados dos motivos do porquê eles não seguiram a carreira, os motivos que eles dão são os baixos salários, a falta de valorização que ele mesmo, enquanto aluno, tem do professor e a falta de valorização que a sociedade tem para o professor. Desses 30, quantos que realmente chegam a ser professores no final do ensino médio? 12%. Isso de acordo com os dados da pesquisa de 2017, mas de acordo com os dados da OCDE do ano passado, de 2018, pensando no mundo inteiro, está 7,4% de atratividade da carreira. Sim. A carreira é pouco atrativa no mundo inteiro, mas em países como o Brasil, em que não há políticas estruturantes para a carreira, é menor ainda. Nessa mesma pesquisa, né, a gente perguntou, né, o Todos pela Educação perguntou qual ação de valorização da carreira você mais espera, e a número 1 foi formação, né? Depois vem salário. Então, formação realmente é uma demanda muito forte dos professores, porque, no fundo, todo profissional quer fazer muito bem o seu trabalho e garantir que todos os alunos aprendam é uma tarefa muito complexa. As pessoas não têm muita ideia do que é isso, né? Você já foi professora, você sabe exatamente o que é isso, né, Caroline? Só que a gente deu um grande avanço agora no país, que foi a construção dos referenciais docentes. Conta um pouco, assim, o que é, né? Porque acho que muita gente nem sabe que existe, quais são os próximos passos e quais são os impactos desse documento na formação do professor. Do mesmo jeito que foi construída uma base nacional comum curricular para os alunos, em que se diz quais as habilidades e competências mínimas que seriam esperadas desses alunos da educação básica, no final do ano passado, o MEC estruturou um documento pensando quais seriam essas competências e habilidades mínimas que um professor deveria ter para o início da carreira. E este documento é o que a gente chama de referenciais docentes. Não é uma invenção brasileira. Os países com mais alto desempenho na aprendizagem dos alunos têm estruturados referenciais docentes para os seus professores. E o que é isso? Isso é apenas um norte do que se espera dos professores. E ele é um consenso nacional que explicite o que significa
ser um bom professor e quais competências e habilidades, então, este bom professor teria. A partir deste documento, que é um consenso nacional, cria-se uma linguagem comum que todas as políticas docentes podem ser estruturadas em volta. Então, os programas de formação inicial de professores podem organizar os seus currículos de modo a preparar professores que concluam o curso de graduação licenciados habilitados para desempenhar essas competências. Da mesma forma, as redes públicas de ensino podem contratar os professores que são habilitados para desempenhar, que têm essas competências desenvolvidas neles mesmos. E por aí vai, toda a carreira docente pode ser estruturada em cima desses componentes e a formação continuada de professores também. Você estava falando sobre criar uma linguagem, né? Por exemplo, quando a gente vai falar assim, olha, tem que saber gerir uma sala de aula. O que significa, quais são as competências que um professor tem que ter para fazer uma boa gestão de sala de aula? Tem uns dados aqui para a gente poder comentar que são relativos a isso. O professor brasileiro gasta muito tempo com atividades de organização de sala de aula. 26% no Brasil versus 15% no parâmetro internacional de boas práticas. Parte importante do tempo é empregada com aspectos que não dizem respeito à tarefa docente. O Brasil tem uma taxa de exposição efetiva de conteúdo de 64% do tempo, enquanto os padrões internacionais são de 85%. Essa diferença equivale a 1 dia a menos de aula por semana. Pois é, né? A gente está vendo um componente que é a gestão de sala de aula e que já faz uma diferença enorme. Você que já deu aula, né? Assim, o tempo de disciplinar o aluno, isso acaba... Só que tem metodologia para isso, né? Quer dizer, não adianta a gente colocar a culpa no aluno e dizer, não, o aluno brasileiro é indisciplinado. Não, tem metodologia para isso, né, Carol? Tem metodologia para isso, mas infelizmente a maioria dos cursos de formação de professores não preparam os professores para conseguir desempenhar essas atividades. Isso eu falo por mim mesma, em que eu aprendi a dar aula dando aula. Vários alunos não tiveram uma professora tão boa por uns anos até que eu fui aprendendo. E isso não é um caso isolado meu. O que as pesquisas mostram também, e essa pesquisa Profissão Docente que publicamos o ano passado, do Todos pela Educação e da Fundação Itaú Social, mostra que a maioria dos professores consideram gestão de sala de aula um componente importantíssimo, mas que foi pouquíssimo trabalhado durante a licenciatura. Exatamente. Então, esse documento ele pode dar mais luz em relação a o que um bom professor tem que saber, né? E essa visão sistêmica que você estava explicando, ela é fundamental, né, Caroline? Porque você estava começando a dizer, olha, esse documento também pode impactar a formação continuada e a carreira do professor, né? Assim, a gente tem que sempre olhar a formação como desenvolvimento profissional, porque se você coordena essa coalizão, que eu acho que tem um nome perfeito, né? Que é profissão professor. O professor é uma profissão que a gente precisa valorizar como principal profissional desse país, né? Como que pode se dar esse desenvolvimento profissional do professor ao longo de toda a carreira? Eu vou explicar um pouquinho como que a carreira docente atualmente é estruturada no Brasil, em sua maioria, e aí a gente vai falar um pouquinho do que poderia ser diferente. Ótimo. Então, a carreira do professor hoje no Brasil, ela é extremamente linear e quase estática. A progressão de carreira, ela se dá basicamente por aspectos vegetativos. Você trabalha por 5 anos e você tem um aumento de 5%, que eles chamam de quinquênio. Ou você faz um curso de 10 horas, ou de 20 horas e de 40 horas e acumula mais alguma porcentagem no seu salário. Ou você faz uma especialização ou um mestrado e um doutorado e tem um pouco mais de remuneração. O problema é que, quando a gente olha para as evidências, nem titulação e nem senioridade por senioridade diz se esse professor é um bom professor ou não. O que diz se um professor é um bom professor ou não são as competências que ele consegue ou não desenvolver ao longo do tempo. Então, e voltando para essas boas experiências desses países de alto desempenho, todos eles, apesar de cada um ter uma carreira estruturada de forma diferente, ou eles estruturam uma carreira que ofereça diferentes caminhos para o professor, em que ele pode, através do desenvolvimento de competências, seguir sendo um excelente professor e virar um professor líder de professores mais jovens, ou ele realmente entra num caminho de liderança e ele pode virar
coordenador pedagógico, diretor de escola ou até trabalhar em cargos no governo através desse caminho de liderança. Ou ele se desenvolve como um formador de professores e aí parte do tempo ele está em sala de aula e parte do tempo ele está desenvolvendo formação para os seus colegas. Então, pensando neste modo, não é o modo como a carreira brasileira está estruturada. A carreira brasileira você é contratado como professor em 2006 e você se aposenta como professor quando você estiver na idade de aposentar ou você abandona a carreira no meio para fazer outras coisas, mas não é a carreira que te propicia continuar se desenvolvendo. Na verdade, muitos professores abandonam a carreira por vontade de fazer outras coisas. Isso a gente nem está falando do ponto da atratividade ou não do salário. Sim. Apenas da mudança no desenho da carreira já faria tanto incentivar com que os professores se desenvolvam para ser melhores professores, quanto fazer a carreira ser mais atrativa para jovens que procuram esse tipo de desafio. Sim, e cada vez tem mais jovens, né? Assim, acho que a gente está numa geração que busca propósito e professor, assim, alia muito isso, né? Tem propósito, tem mão na massa, tem a história de você poder ver o resultado ali com seus alunos. Acho que a gente pode ter uma boa janela se a gente conseguir construir essa carreira, né, Caroline? Agora, o referencial docente da Austrália, ele mostra não só ali no final da formação inicial, mas ele também mostra quais são as competências que esse professor ele tem que ir desenvolvendo ao longo da carreira. Então, faz sentido também atrelar o desenvolvimento profissional, a formação, com o avanço na carreira, né? Pelo menos o documento que foi desenhado pelo MEC e entregue ao Conselho Nacional de Educação, ele começou a pensar nas competências essenciais para esse aluno recém-formado, mas a ideia é que, a partir do trabalho do CNE esse ano, se construa as outras etapas de graduação desse professor. Então, o que seria esperado desse professor depois de 3 anos na carreira, que seria o período de estágio probatório, o que se esperaria de um professor que é altamente competente e o que se esperaria desse professor líder, que é esse professor que teria capacidade de dar mentoria para os professores iniciantes, o que é também essencial tanto para o professor continuar na carreira, quanto para ele se preparar e melhorar cada vez mais, é ter esse suporte de um par avançado. Só para explicar quem está aqui nos assistindo, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, no final de 2018, o MEC encaminhou para o Conselho Nacional o primeiro documento e que agora vai ser relatado pelo relator Mozar Ramos Neves para poder chegar justamente nisso que a Caroline acabou de nos contar, que é um passo fundamental, né? Você acha que começamos assim a entrar numa outra era de atenção mais especial ao professor? Será que a gente acordou finalmente para o professor do país? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de começar a pensar em estruturar políticas docentes no Brasil. E eu acho que a partir dessa oportunidade que vem de começar a pensar nesses referenciais docentes, cabe ao poder público conseguir mobilizar os atores que precisam ser mobilizados para essa conversa. As academias, obviamente, precisam ser envolvidas no debate, porque são eles os formadores de professores. Os entes federados, os estados e os municípios precisam ser envolvidos nessa conversa. Afinal de contas, são eles os maiores contratantes de professores e são eles que estruturam a carreira dos professores. Então, a oportunidade é gigante e cabe a nós garantir que esse debate cresça cada vez mais, que a gente consiga garantir realmente uma linguagem comum, acordada, do que é o bom professor brasileiro. Excelente. Se depender do Profissão Professor, do Todos pela Educação, do Canal Futura, esse debate vai sempre se intensificando no país, porque, de fato, professor, ele é o fator mais determinante para a qualidade, que é a grande tarefa que a gente precisa cumprir agora nos próximos anos, né, Caroline? Obrigada pela sua participação, sempre muito bom conversar com você, a gente sempre aprende bastante. E esse episódio sobre políticas docentes e os demais, você assistir lá no Futura Play. Te encontro lá e até a próxima.